Você quer ser usada por Deus? Tem que se expor. É através de suas feridas que Ele curará outros. Seja esse canal de luz nas mãos dele. É na caminhada que você é curada. O Senhor me entregou essa palavra aqui hoje. E falou para mim, Glênia, é o tempo, momento, vambora. Conta seu testemunho, conta sua história, conta o que eu fiz na sua vida. E eu já reluto em relação a isso tem um certo tempo. Eu conto para algumas pessoas, no individual, em particular, mas nunca em público assim, porque vai pro YouTube, né? Gente do mundo inteiro vai assistir esse vídeo. Eu tô um pouco assim até apreensiva, mas eu vou contar, porque eu prefiro obedecer. Ele me perguntou aqui nessa tarde, você prefere me obedecer? Ou ficar na insegurança, no medo do que vão pensar ou falar, ou seja lá o que for? É lógico que eu prefiro obedecer ao Senhor, é óbvio. E aqui vai um testemunho da vida real, da minha vida. E com a força do Espírito Santo aqui, vambora. E o meu maior desejo é que você seja edificado, abençoado e transformado. E que te ajude, com certeza, que te traga claridade, luz no que você está precisando aí. Vamos lá. Vou estar contando hoje uma parte do meu testemunho na minha área sentimental. Comecei a namorar cedo, aos 13 anos. A princípio ali, na minha cabeça, eu achava que era o melhor, né? Os meus pais já eram separados, eles trabalhavam muito. Eu via minha mãe assim, tipo, só à tarde, na hora que ela chegava do serviço, sempre era muita correria, muita fadiga. Eu, como sua filha mais velha, eu que meio que cuidava assim da minha irmã, cuidava da casa, cuidava das coisas. A responsabilidade, né, de ser primogênita. Acho que os primogênitos aí vão me entender. Então, assim, naquela época era uma vida assim muito difícil, muito complicada, financeiramente muito difícil. E eu era uma menina assim, sonhadora, sonhava com aquele príncipe, aquela coisa maravilhosa, aquelas coisas de filmes da Disney, né? As princesas sendo resgatadas ali pelos seus príncipes, e eu não era diferente. Comecei a namorar cedo, 13 anos é muito nova, é um bebê ainda, é uma criança ainda. E lógico que na época eu não me achava uma criança. Comecei a namorar com uma pessoa lá do meu setor mesmo, um rapaz lá do meu setor. E de uma certa forma ele me encantava, ele tinha coisas nele que me atraía, chamava muito minha atenção, a postura, a forma como, não sei, algo nele chamava muito minha atenção. Lógico que foi escondido, né? Porque 13 anos não podia ainda. E foi aquela coisa ali, né? Até os 15. Até os 15 anos, aí foi aí quando minha mãe deixou. Inclusive ele nunca pediu nem pro meu pai. Meu pai nunca pediu pra ele, começando por aí. E foi ele que levou eu e minha irmã para a igreja, né? A gente começou a ir para a igreja evangélica, foi através dele, foi bênção demais, né? Muito, a gente aceitamos a Jesus nessa igreja, lá no meu setor, onde eu morava, e foi bênção. Até então, ai gente, tô até um pouco apreensiva, mas vamos lá, porque isso vai abençoar e edificar muito a vida de alguém. Eu tinha um desejo muito grande de me casar virgem. Desde criança eu sinto que isso queimava dentro de mim. Desde criança eu tinha esse desejo de casar virgem, aquela coisa de primeiro namorado, primeiro marido, né, no caso. Mas ele já não pensava dessa forma. Tipo, como ele falava, os hormônios, isso aqui é carne, a carne grita, a carne quer. Né? Então ele não pensava dessa forma. Já não tinha o mesmo propósito aí para começar, né? Mas até então, lógico, que diante de tantas tentativas e meio que na insistência, perdi minha virgindade. Eu conto isso não é com alegria, é com muita e muita tristeza. Porque eu percebi que naquele dia, meu Deus, como foi terrível. Terrível assim, o dia escureceu
Os meus olhos se escureceram. Eu lembro que eu estava na minha bicicletinha passando de frente a um pasto que ele era verdinho. Naquele dia o pasto estava cinza. Gente, eu vi o pasto cinza. Naquele dia eu senti algo obscuro dentro de mim. É como se a minha visão mudou. Foi muito estranho, foi muito esquisita, aquela sensação não foi legal. Eu senti como se eu tivesse morrido por dentro. Vamos lá, carnalmente falando, se for uma experiência assim boa, eu não consigo me lembrar mais. Mas eu me lembro claramente dessa visão, dessa experiência. Visão não, porque foi muito claro. Eu vi com os olhos abertos. Eu tinha mudado. Algo estranho, um buraco dentro de mim se abriu. Uma tristeza estranha. E eu fiquei assim, caraca, vou ter que casar porque meio que eu fiz um compromisso, né? Que eu ia me casar, tipo, virgem, com a pessoa, né? Que na minha cabeça era a pessoa pra mim, e agora eu não sou virgem mais. Eu me entreguei pra essa pessoa, meio que não querendo, mas foi. Eu não tô querendo tirar a minha mão da reta aí, não tô querendo dizer que foi forçado, obrigado, estrupo, não, de forma alguma, não estou querendo dizer isso. Só estou contando a experiência, a princípio, como é que foi, como a minha visão ficou. E o interessante é que a partir deste momento, nós dois, como casal, não foi a mesma coisa mais. Eu percebi que a partir deste momento eu já tinha mais de 15 anos, né? Nessa época eu já tinha mais de 15 anos, quase 16 anos. Eu percebi que nós dois começou a brigar. Tudo era motivo de briga, tudo era motivo de confusão, intriga. Eu comecei a perceber até a questão do respeito entre nós, o ciúme para lá de Bagdá. Ele tinha ciúme do meu pai, ciúme de todos os meus amigos, tinha ciúme de todo mundo. E acabou que naquela convivência eu também fiquei assim. Eu não posso falar que eu sou a santa perfeita da história, porque não. Muito ciumenta, sabe? Também era um bate-leva muito estranho, muito esquisito. Mas eu via ele como meu tudo, como meu príncipe, o primeiro namorado, uma pessoa que, tipo, lutava ali por mim, eu achava, né? Na minha cabeça, lutava ali por mim, me defendia, estava junto comigo nas minhas dificuldades, nas minhas situações, nas minhas frustrações e dificuldades em casa, problemas que eu tinha muito grande em casa, com o padrasto e N coisa. Então, na minha cabeça, era meu príncipe, alguém que vai me resgatar e me tirar desse inferno aqui. Alguém que luta por mim, alguém que me dá o mundo, declara o mundo. E cheio de surpresas, cheio de declarações. Uau! Mas eu vou ser sincera com vocês. Eu vou ser sincera. Tinha momentos que lá dentro de mim falava, não é isso. Clênia, não é isso. Mas eu ficava na dúvida entre ouvir aquela voz ou entre viver aquilo dali que aparentemente parecia ser bom, porque era o que eu tinha. Minha mãe na vida dela, meu pai na vida dele, cada um nas suas dificuldades. Eu não os culpo, porque cada um dá o que tem. Não os culpo de forma alguma, de jeito nenhum. Mas eu ficava aquela guerra dentro de mim. Ficava aquela guerra. E agora? Ele morre por causa de mim, ele me ama demais. Uma vez eu tentei terminar e ele ficou doente, ficou mal, ficou ruim. Eu sentia como se eu fosse a bonequinha, eu fosse a protegidinha. Ninguém toca nela, ninguém chega nela, ninguém encosta nela. Ela é minha, ela é minha. Era mais ou menos assim. Eu não tinha muita liberdade, não saía com meu pai, ele não gostava, não tinha amigos. Dependendo da amiga também, não tinha como ter. Eu não saía, não ia pra lugar nenhum. Quando eu saía com meu pai era meio que na mentira ou escondido. Eu era dentro de casa, não fazia nada da vida assim, só trabalhava muito. E ele, né, sempre nessa possessão, nesse meio que abuso. Ela é minha e ninguém toca, ninguém pega, ninguém chega perto, eu tô de olho. Era mais ou menos assim. Na minha cabeça, na época, aquilo era incrível. Uau, eu tenho um protetor,
tem alguém que, uau, o cara é top. E realmente ele tinha as qualidades dele, tinha, não vou dizer que não tinha, porque tinha muitas qualidades. Realmente era uma pessoa bacana, uma pessoa, sabe, tinha as qualidades muito maravilhosas dele, tinha sim. Só que meus pais não queriam. Na época, os líderes da igreja não queriam de forma alguma. Era não e não e não. Eu pensava, mas por que o povo não quer? O que está acontecendo? Por que não? Por que eles não querem? Ele tá. Mas, como eu falei, eu não saía, eu não ia para lugar nenhum, eu não convivia, assim, com pessoas. Era totalmente fechadinha na minha, quietinha, uma que minha mãe nem deixava sair assim também. Então eu não ficava sabendo de nada por fora, eu não sabia de nada, né? Talvez ouvia rumores, mas não. Gente, no namoro tem os sinais. Vê quem não quer. Sinais, comportamento, as palavras, as atitudes. Tem os sinais. Só não vê quem não quer. Ou aquela expectativa. Um dia muda, vai mudar, eu vou conseguir, essa pessoa vai fazer, eu vou fazer essa pessoa mudar. Essa pessoa vai mudar. Eu era perfeita? Não. Eu tô querendo dizer o quê? Nunca cheguei a trair, essas coisas, não. Às vezes eu podia ser um pouco dura nas minhas palavras, eu reconheço. Às vezes eu podia ser um pouco dura, né, de tanto ver tantas situações, no namoro ainda, nem cheguei no casamento, calma aí. De ver alguma situaçãozinha aqui, outra ali, e a gente vai se acostumando a viver aquilo ali, você vai se acostumando. Foram 5 anos de namoro, você vai se acostumando. Mas eu pensava, não, mas é uma pessoa incrível, é maravilhoso demais, ele é lindo demais, morre por causa de mim, faz tudo por mim de fato, fazia mesmo. Me dava, enfim, me defende, tem as situações aqui, ele vai lá, me defende e tal, e briga por causa de mim, e não aceita ninguém falar, e não aceita ninguém tocar, e eu sou a tal, né? Tudo certo. Um dia fui pro encontro de uma igreja. E lá nesse encontro, eu nem me lembro qual igreja que era, mas eu fui no encontro. Não lembro, exato. Eu só sei que lá, eu tava nunca me esqueci disso, eu tava na porta. Eu deveria ter 16, 17 anos, não sei. Eu tava na porta, se eu não me engano, eu acho que eu olhei pro céu e falei assim, Senhor, é Ele. É Ele que o Senhor tem? É com Ele com quem eu vou me casar? Gente, quando do nada veio uma profeta, que eu lembro que na época era uma das profetas, né, nossa, mais abençoadas lá da igreja, ela veio lá do meio do salão. Ela olhou dentro do meu olho e falou assim, Glênia, não é ele. Na hora eu tremi, eu gelei, eu me derreti. Eu não me lembro quantos anos que eu tinha exatamente, não. Porque foram 5 anos de namoro, foi nesse período de 5 anos. Cara, na hora eu fiquei assim, ó, pasmada. Acho que se alguém viu minha cor na hora, viu que eu fiquei branca. Aí ficou aquele dilema. E agora? O Senhor falou que não. Gente, eu fiquei louca na época. E eu cheguei nele, conversei com ele. Ó, tal, aconteceu isso. E ele ficou louco também. Na época, minha líder fez de tudo para me tirar até do lugar. Me tirava de casa, me levava para outros lugares, só para não ter perigo da gente se encontrar, da gente se ver. Foi muita confusão na época, muita. E eu, cara, eu só sei que ele desmaiava. Ele me mostrava um amor até doentio, vamos dizer assim. Ele ficou muito mal, ficou muito doente, acabava que eu ficava mal de ver aquela situação e de ver aquela sofrência toda. E teve um dia que ele falou que ia suicidar, que ia morrer. Eu falei, agora vai morrer mesmo. E no medo da pessoa morrer. E foi um turbilhão de coisas acontecendo ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo, muita luta na minha casa, muita confusão, muitas situações, né? Com padrasto, muita confusão. E eu fiz um negócio assim. Tava quase terminando a escola, né, para começar a faculdade. Eu fiz os meus pais me ajudar a pagar a faculdade, que na época meu salário não dava, era muito pouco, não dava nem para sobreviver direito. E eu não consegui, na época acho que tinha até Enem já, mas eu não conseguia nota suficiente, então eu precisava pagar ainda. E eu cheguei nos meus pais, não, se vocês me ajudarem e tal, quero fazer tal faculdade, tal. Eles falam que hoje se arrepende, né, de não ter me ajudado na época. E enfim, ninguém pôde me ajudar. E na época,
né, que era meu noivo já, eu acho, falou assim: vamos casar, o meu sonho é casar, eu quero casar, eu quero me casar com você, você é a mulher da minha vida, eu te amo, tal, 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 tal. E eu pensei assim, não, então peraí, dentro da minha casa tá o PT que esquisito. Ninguém vai me ajudar a pagar uma faculdade. Não dá pra me pagar. Hoje em dia é muito mais fácil, né? E não dá pra me pagar. O cara morre por causa de mim. Só falta adivinhar o que eu quero, né? Mas eu deixei de ladinho as brigas, confusões, eu deixei de ladinho a falta de respeito, eu deixei de ladinho as mentiras, porque era muita mentira, muita confusão, muito ciúme, falta de respeito, e eu deixei tudo de ladinho, né? Desconsiderei totalmente isso daí, porque enfim, eu vou mudar a pessoa vai mudar, depois se casa, tudo muda. Sarcasmo, tá? Eu pensei, quer saber? Então vamos casar então. Vamos casar porque eu vou ser feliz, a minha vida vai ser diferente, eu vou ter a minha casa e vai ser tudo incrível. Então vamos casar então. Vai ser top, vai ser bênção. Realmente a gente correu atrás, a gente batalhou, a gente lutou para fazer um casamento conforme a gente sonhava. E as cores, o meu vestido foi feito para mim. Você ia lá na loja, era um vestido Glênia, né? Depois para aluguel. E foi incrível a cor que a gente queria, o jeitinho que nós queríamos. E foi tudo, né, na época, conforme eu imaginava na época. Eu não era uma pessoa que sonhava muito, não tinha muitos planos. Eu não sonhava nem casar, não tinha planos nem de casar. Meu plano era estudar, faculdade mesmo, tudo, me desenvolver como pessoa, né? E os planos mudou. Vocês entenderam? Que eu desconsiderei tudo e o não de Deus também, deixe pra lá, né? E daí? O que tem, né? Eu quero é ser feliz. Tá, casamos. Um mês depois, fomos morar. Eu sempre fui muito simples, muito tranquila. Fomos morar num lugar, tal, até então tava feliz, minha casa, minhas coisinhas. Um mês depois, ele entra nas drogas. Hoje, eu chego à conclusão de que não é um mês depois ele entrou nas drogas. Ele já mexia com isso anteriormente. Com certeza, um cigarro, uma bebida, alguma coisa já... Eu não saía com ele para balada, para festa, para lugar nenhum. Eu não saía para evento, para nada. Minha mãe não deixava eu sair. E ele também, muito ciumento, então eu não saía, eu não sabia de nada. Eu só sei que na despedida, que eu nem tive despedida solteira, essas coisas não, mas ele teve. Ele estava numa casa de festa lá na cidade, meu pai estava no lugar. Meu pai até contou, eu vi tal no lugar. E ele, nossa... comia meu cérebro e eu acreditava em tudo. Um mês depois, gente, aí começou. Aí você vai entender o que é desobedecer ao Senhor. Se ele falou não, mas eu vou morrer, então melhor morrer agora do que ir morrendo aos poucos ao longo dos anos. O não de Deus é forte. Ele entrou nas drogas. Aí eu fiquei louca, porque a pessoa que eu mais amava, eu morria por causa dele, eu dava a minha vida pela vida dele. Você vê a pessoa se destruindo aos poucos e quem está ao redor sofre demais. A própria pessoa sofre também, mas a princípio para ela não é um sofrimento, é um prazer, né? É um vício, sei lá, que eu não entendo muito bem, porque eu não, graças a Deus nunca fui viciada, né, nesse tipo de coisa. Aí sim, aí foi choro, aí foi sofrimento, muito, muito, muito. Sofrimento aí de 13 anos, muito sofrimento. Tudo que eu não imaginei passar um dia na minha vida, aí eu passei. Se eu achava que na casa da minha mãe tava inferno, por causa de padrasto, por causa de confusão, pererê, aí sim eu entrei um negócio, não vou falar inferno não, um negócio difícil, muito difícil. Porque você conviver com uma pessoa que é usuária é muito difícil. Difícil porque você a ama, difícil porque você quer ver ela bem, você quer ela ver progredindo, você quer ver ela prosperando, você quer ver ela rompendo. Difícil lidar com os dilemas que vai vindo. São muitos problemas que vão vindo. Difícil porque você também vê o sofrimento da pessoa, porque a pessoa te vê sofrendo e vê todo mundo sofrendo. É um sofrimento sem fim. É um sofrimento que não tem explicação. Por que sofrer desse tanto? Tivemos que mudar de cidade. A minha cidade natal, tive que deixar tudo. Meus pais, minha irmã,
amigos, tudo que eu conhecia, que eu tinha. Eu não tinha coragem de separar, eu não tinha coragem de abandonar, eu não tive coragem, porque eu pensava, como que eu vou largar? Ele é meu tudo, ele é o amor da minha vida, ele é meu tudo, como que eu vou deixar o meu tudo? Não tem como eu deixar meu tudo, né? Não, eu vou vencer, ele vai mudar, eu vou mudar ele, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Mudamos para uma outra cidade. O sofrimento só triplicou, sei lá quantas vezes mais. Porque lá nós passamos necessidade de comida, não tinha o que comer. Passamos muita vergonha, humilhação, porque ele foi usuário de crack, usuário de tudo, né? Assim, mas eu lembro que na época era crack, quase virou andarilho na rua. E eu não trabalhava. Não, teve uma época, durante 2 anos eu trabalhei fora. 2 anos de casada eu trabalhei fora, porque eu não tinha filha ainda. Trabalhei fora sim, mas era muito sofrimento, porque ele tinha muito ciúme, né, como eu falei. No dia que eu decidi, agora eu vou separar, descobri que estava grávida. Um anjo, né, em sonho me falou que eu estava grávida. Eu falei, não tem como separar. Vou para onde? Vou para casa de quem? Vou fazer o quê? Sem emprego. Aí né, quando eu descobri, já estava quase 3 meses de gravidez. Aí eu tive que sair do trabalho porque eu não suportava ficar em pé, só vomitava. Então eu tive que sair do emprego. Depois eu pensei, como largar se tem uma filha agora? Meu Deus, como foi difícil. Como foi doído e difícil. Muito, muito, muito difícil. Eu não quero contar detalhes aqui hoje. Em outro momento eu conto mais detalhes. Grávida, naquela situação, sem ter o que comer em casa mesmo, expectativa de futuro, nem sabia, porque eu não vivia para mim, eu vivia para ele, em prol dele, para ajudar ele, para fazer por ele, porque minha vida era dele. E foi muito sofrimento. Mudamos para uma outra cidade. Nessa outra cidade, muitas coisas começou a dar uma caminhadinha, melhorar um pouco, mas sempre naquela luta, insistindo. E eu sei que teve momentos que ele lutou também, que ele insistiu, que ele tentou também. Eu sei que ele tentava fazer o que ele podia fazer por nós. Eu sei que teve momentos, sim, eu não posso, né, deixar isso de lado. Teve momentos que ele tentou, e até então meus pais não sabiam, minha família, ninguém sabia dessa situação, porque eu não tinha coragem de contar pra ninguém. Então foram 13 anos meio que no oculto. Pra minha família, a família dele sabia, os pais dele sabiam, tudo, né? Sabia. Mas a minha até então não, nunca tive coragem de contar. Talvez eles confiavam, mas eu não tinha coragem de contar. Até que um dia ele se internou numa casa de recuperação, foi aí quando a família toda soube, né? Porque ele não estava em casa. E foi outro sofrimento, que eu tive que trabalhar fora, com a menininha pequena. Eu sempre quis empreender, então eu tentava vender produto, já fui vendedora de churros. E enfim, foi outra luta muito grande que em outro momento eu falo também. E foi nesses 13 anos lutando, tentando descobrir traições. Chegou até a me trair, né? Porque ele trabalhava viajando, então em outros lugares traía, na cidade. Depois eu descobri depois de muito tempo, eu descobri traição na época de namoro, por isso que o povo não queria, mas não chegava em mim e não falava. Mas se falasse também eu não acreditava não, porque eu era muito louca, muito focada, muito obsessiva, né? Na vida dele. É como se realmente a minha vida fosse dele. Gente, tá, depois de mais de 10 anos de casado, essa traição que eu descobri foi a de arrebentar. Essa foi de acabar de me matar. Detalhe, que nesse período de 13 anos eu tentei suicídio umas 3 vezes. Porque eu não suportava aquela dor. Eu não suportava ver e viver aquilo mais. E olha que eu clamava ao Senhor muito para mudar aquela situação, para mudar aquela história, ou que seja ele, eu pedi para mudar ele. Senhor, liberta ele, cura ele, muda ele, faça nele, ele. Meu foco sempre foi ele. Faça na vida dele, Senhor. Então foi 13 anos, clamando muito. Acho que já tinha quase mais de 10 anos de casado, eu descobri uma outra traição. Só que essa outra traição foi aquela assim, todo mundo sabia. Eu sonhava tudo. O Senhor me mostrava tudo em sonhos, me mostrava detalhes, me mostrava nome. A vida toda eu sempre sonhei. Só que eu ficava assim, não, né? Eu contava pra ele, não, você tá louca, não tem nada a ver. Não, Nanina, não, você tá, já. Aí eu deixava pra lá, porque eu amava demais, eu não queria perder, era um Deus na minha vida. Ele era o Deus da minha vida. Eu idolatrava já.
Aí esses sonhos que eu tive dessa vez foi tão claro, mas tão claro, que eu vi a pessoa sem nunca ter, eu vi a mulher, né, a outra mulher, sem nunca ter visto ela. Sem nunca ter visto ela, eu via ela nos sonhos, eu via lugares, eu via pessoas, eu via detalhes, eu via tudo. E eu contava pra ele, aí não, sabe aquela história, né? E todo mundo sabia, todo mundo da cidade sabia, só eu que não queria acreditar. Eu falei, mas ele morre por causa de mim? E por que tá me traindo? Com coisa que já não tinha feito antes, né? Eu mesmo me iludia, eu mesmo me enganava, eu queria que desse certo. Eu queria fazer dar certo algo que talvez não era pra ser, talvez não era pra ser, não era, né? Porque o senhor falou não lá atrás. E me traiu e durante muito tempo, eu acho que ele já estava com essa mulher abaixo de quase um ano. Enfim, aí teve o dia que ele confessou. No dia que ele confessou, eu falei, véi, não é possível. É verdade. Foi a primeira vez que ele confessou, assim, né? Tipo, bateu a real mesmo. O mundo caiu na minha cabeça naquele dia. Foi terrível, foi terrível. Como eu queria morrer. Eu não trabalhava fora porque eu não trabalhava. Eu tinha decidido ficar por conta da minha filha, por conta de casa e tudo. E aí veio aquele turbilhão. O que eu vou fazer? E agora? O que eu faço? E agora? E agora que eu vou deixar para o próximo vídeo. Eu vou te contar o processo. O processo de como foi tudo. Próximo, vou deixar para o próximo vídeo, que daí pra frente eu vou te contar uma outra história. Gente, então, finalizando essa parte aqui, eu quero focar essa parte como a desobediência ao Senhor, o preço é muito alto. É muito alto. Eu não estou disposta a pagar mais esse preço. De desobediência eu não estou. Eu não estou disposta a pagar esse preço. O Senhor falou não é não, tá tudo certo, sim é sim. Fora disso, estou disposta a ouvir Ele, ao que Ele tem pra mim. Vocês aguardem o próximo vídeo, que no próximo eu vou te contar outras partes desse processo. Uma coisa que eu sou grata ao Senhor, muito grata, é pela vida da minha filha. Eu sou muito grata a ela. Tudo que eu vivi, tudo que eu passei, toda a dor e o sofrimento, que foi muito, valeu a pena por causa da minha filha, porque ela é uma bênção, ela é um presente do Senhor para nós. Isso daí eu não... Meu Deus, não tem nem como eu negar uma coisa dessa. Aí quando falo, você se arrepende? Até pouco tempo atrás eu me arrependi até de ter conhecido ele um dia. Mas hoje, exatamente hoje, eu falo, não, eu não posso me arrepender porque senão eu vou me arrepender dela. E ela é o maior presente da minha vida, então não tem como eu me arrepender. Aqui a fotinha dela. Não tem como eu me arrepender, porque ela é o meu tesourinho, ela é o meu presente. Ela é a pessoa que me motivou a continuar. Ela é a pessoa que me resguardou de lá atrás, aqueles suicídios, graças a Deus não deu certo as tentativas, né? Em uma das tentativas, o Senhor me fez lembrar dela, e você vai morrer e sua filha. E aí eu falei, realmente, eu não posso morrer. Nossa, misericórdia. Então aguarde o próximo vídeo, que no próximo eu vou te contar os detalhes.